Quando eu perder o medo, serei. Aqui está o passo a passo. Persuasivo, um bom vendedor, um grande conquistador, é importante o curso, um bom palestrante, um bom apresentador, mais comunicativo, mais confiante, extrovertido, imbatível e mais feliz com minhas conquistas. Você pode só mudar os adjetivos, um bom pregador, um bom líder, um bom mentor, um bom consultor. Entender aqui, gente, o logo tópico, logo de início, isso me enche de alegria em poder falar. Quando perder o medo, serei. Se você olhar logo na abertura dessa fala, desse nosso tópico, nós vamos entender que o medo, ele é um instinto natural de sobrevivência, de defesa do ser humano. Mas o quando perder, você poderia trocar ou substituir o quando por depois que perdeu, depois que eu perder o medo, eu serei. O tópico foi intencionalmente, foi propositalmente colocado para dar uma ideia de transformação. Quando eu falo transformação, mudança, é importante você entender que existe um processo. Além desse processo, esse processo ele é sequencial. Existe uma entrada, no meio existe uma transformação, uma mudança e no final o resultado. É importante gravar e sempre estar batendo nessa tecla que oratória ela está estruturada dentro de um conceito de narrativa. Lembra? Narrativa é a transformação. Se eu falar aqui, depois que eu perder o medo, depois que perder o medo, serei persuasivo ou um bom vendedor, é importante você entender que a questão de referência e tempo está muito ligado. O que é referência? Referência é, em poucas palavras, em se tratando de futuro, presente ou futuro pretérito, enfim, futuro, presente ou passado, você vai entender que eu estou falando de localização, de posicionamento. Repare bem no que eu vou falar. Se eu colocar depois que eu perder o medo, eu serei, é importante você analisar que é preciso acontecer um evento posterior para depois acontecer a sua transformação. Posso dar vários exemplos aqui. Depois que você chegar, eu vou preparar a janta. Ou seja, é preciso primeiro chegar a esposa, no meu caso a esposa, né? Ou chegar o marido com o prato principal. Falando aqui para uma classe mais média, baixa, média, é preciso chegar o prato principal, a carne, enfim, a mistura, como no jargão bem popular as pessoas usam. Depois que você chegar com o prato, com a carne, com o peixe, eu farei a janta. Então é preciso um evento acontecer. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas e várias dúvidas, nós tiramos dúvidas aqui de vários alunos. Nós temos aqui um nicho muito grande, além de empreendedores, empresários, pequenos empreendedores, vendedores, nós temos professores, temos psicólogos que estão matriculados nesse curso, mas temos, assim, uma boa parte de líderes religiosos, pastores. Então, vamos olhar aqui contextualizando. Você me dá essa permissão, eu vou abrir um parênteses somente para falar para esse nicho, de um evento escatológico. Qual o evento escatológico? O arrebatamento da igreja, que os cristãos têm a sua fé amparada nesse relógio escatológico. Você entenda que existe um ritmo, e esse ritmo ele é controlado por esse relógio. Então ele tem que estar muito bem orquestrado. Então, dentro dos acontecimentos, um exemplo muito prático dentro da agenda cristã, existe um evento conhecido como um tribunal, que é o Tribunal do Acerto de Contas, que é somente para a igreja. Para que esse evento aconteça, que é conhecido popularmente no mundo evangélico como o Tribunal de Cristo, é preciso acontecer um evento anterior, que é o arrebatamento da igreja. Entenda por que eu estou falando depois que eu perder o medo, eu serei. Depois que aconteceu o arrebatamento, eu vou participar desse grande tribunal, que é, na verdade, o reconhecimento pelas obras, pelo trabalho, pela folha de serviços prestados da igreja, que é entendida pela
pelo nicho neopentecostal, pela igreja evangélica, pelo mundo cristão, como uma igreja militante. Agora, quando eu uso a expressão quando perder o medo serei, entenda bem, eu falei agora desse exemplo da igreja para a liderança evangélica. Claro, de repente você não vai entender de um outro nicho, porque existe aqui uma intertextualidade. Para você entender, eu estou dialogando aqui com outros textos, que são textos do cânon sagrado, são textos bíblicos. Agora, repare bem no que eu vou falar. Se eu disser depois que ou quando que, Milton, você está parado aqui nessa aula? Não estamos parados, nós estamos acelerando um conteúdo que você vai entender lá na frente. Eu estou falando do depois que acontecer, depois dessa transformação, depois desse acontecimento, eu estou falando de algo que é o futuro do futuro. Muito comum na matriz curricular da educação básica brasileira, você aprender que existe os tempos que são passado, presente e futuro, existe o pretérito, enfim, futuro do presente, futuro do pretérito, mas você nunca ouviu falar nisso, só aqui no curso, que existe o futuro do futuro e existe o futuro que é conhecido como futuro do futuro, futuro do presente, mas tem um futuro anterior, que não num amplo sentido, no lato senso, você conhece, mas no estrito senso fica muito fechado. O que é o futuro anterior? É preciso acontecer algo para que você passe por um processo de transformação. Que transformação é essa? Quando isso acontece? Quando você usa esse curso e quando você passa por essa jornada, por esse processo de transformação, aí sim nós chegamos. Quando perder o medo, serei persuasivo, bom vendedor, um bom líder, um bom empreendedor, um bom palestrante, enfim, um bom apresentador, mais comunicativo, mais confiante, extrovertido, imbatível, mais feliz e por aí vai, com as minhas conquistas. Então, transformação é narrativa. Então, gente, repare bem no que eu vou falar. Quem lida com o público não pode desprezar o conteúdo. Eu ouço reclamações, e até é deselegante eu falar, mas os cursos que são ministrados nesse segmento de oratória são cursos que são ligados, claro que os especialistas nessa área são fonoaudiólogos, são radialistas. Você está tendo um curso com um linguista. Então, tratar do conteúdo é muito mais importante do que você se preocupar com o seu fardamento, com a sua roupa. Nós vamos falar isso agora nos slides que vão a seguir, mas a expressão, nós falamos aqui no tópico anterior sobre objetividade e subjetividade, isso não pode ser desprezado, mas em que lugar, em que espaço, em que momento isso é usado? É usado justamente no plano do conteúdo. No plano da expressão, você tem que estar preocupado com a entonação, com a dicção, com a paleta de cor da sua camisa, se é branca, vermelha, verde, se você deve estar de boné ou não deve estar de boné, você deve estar usando óculos ou não, se você deve estar mais smart fit, mais leve, ou tem que usar um fardamento mais formal. Aí sim, cabe você entender que não só o conteúdo dá conta, você tem que entender o formato. O formato aqui é a expressão. Qual é a forma que você vai usar para transferir o conhecimento, transferir informação? Você de boca fechada, sem usar o conteúdo verbal, oral, falado, somente no campo da expressão, no campo da expressão visual, somente com a sua roupa, com a sua expressão, com o seu gesto. Um grande exemplo é alguém perguntar para você: você está feliz? Você gostou da comida? Posso ouvir uma resposta sua? O que você achou disso? E a pessoa, você gostou sim ou não? Ela precisa abrir a boca para dizer sim ou não? Ela pode usar, não no plano do conteúdo, mas no plano da expressão, simplesmente isso: a verticalização e a questão horizontal. Entende? Então, o sim ou não, ele pode estar em sintonia com o plano da expressão. Agora, como que você vai usar
conteúdos que você precisa adaptar no formato certo se você não conhece o seu público. Então é desgastante você ver pessoas, talvez por não ter as ferramentas e a metodologia, eu ia falar método, mas é metodologia, e não passar por esse funil, por esse processo, que é um processo que dói, mas é somente com treinamento, é somente com dedicação, com rotina, que acaba virando uma mania, acaba virando um vício, que você está praticamente no campo da programação. É como um relógio, é como um ritmo, você tem que estar seguindo de forma orquestrada. Você imagina o ponteiro maior do relógio, ele, por algum motivo, que é um imprevisto, uma quebra, uma ruptura, ou aquilo que ninguém pensava, a bateria, né, descarregar, e ele para de funcionar. Todo o processo que depende da entrada, depende da bateria, depende da entrada do positivo, do negativo, da corrente alternada, da corrente contínua, enfim, da bateria, da alimentação. Sem ela, é impossível o processo dentro da linha de produção de uma cadeia que existe um plano de uso e um plano de base. Qual é o plano de base? É o propósito. Qual é o propósito? Eu preciso alcançar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Felicidade, saúde, casa, alimentação, o estudo. Objetivos. Qual é o objetivo desse curso? Capacitar e dar competência para que você consiga construir dentro de uma situação plena, uma performance, melhorar de forma extraordinária, certo?